Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso costumeiro bate-papo. Eu estou falando costumeiro porque isso vai se repetir. Eu sou o professor Orivaldo Scaldelay, Patrícia, né, que agora compõe com a sua experiência os nosso trabalho. Não é isso, Patrícia? Time da equipe biopendular. Agora é parte. E hoje nós vamos falar, né, sobre o que, Patrícia? O que você gosta? Sobre a diferença entre radiestesia magnética e radiestesia tradicional. Muito bem, então vamos entrar no assunto. Radiestesia tradicional, por ser tradicional primeira, a radiestesia magnética que veio em seguida, que vamos deixar bem claro que continua introduzida aqui no nosso meio radiestésico através da biopendular. O que é radiestesia? Para nós aqui, a biopendular, eu, professor Orivaldo, agora a Patrícia, a radiestesia é uma técnica, né, de pesquisa. Precisamos deixar isso bem claro. A radiestesia que nós ensinamos, que nós praticamos, né, não mistura de forma alguma com o misticismo. É uma técnica, porque a radiestesia é uma técnica. A radiestesia é treinamento tanto com um pêndulo como condicionamentos mentais, para você interpretar e entender o que o pêndulo está dizendo para você. Porque você começa a fazer pergunta e o pêndulo vai responder. Então tem que ter essa interação, radiestesista, pêndulo. E para que serve então? Repetindo, para pesquisa. A radiestesia ela não vai diretamente à cura. Ela auxilia de forma indireta e correta, né, uma forma de cura. Como a pessoa pode obter uma cura? Qualquer dificuldade que a pessoa tenha, né, existe sempre mais de uma forma, mais de uma maneira de se conduzir, né, um tratamento. E a radiestesia, entre 2, 3 tratamentos, 2, 3, 4, 5 ervas, 3, 4, 5, 2 essências, e assim sucessivamente, a radiestesia ela vai indicar, né, através de um gráfico que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, entre esse leque de opções para aquele trabalho de harmonização, a da ocorrência, né, ou até doença, o que é melhor. Então, é possível sempre saber às vezes 2 ou 3 ervas, né, atendem aquela necessidade entre aspas. Eu sempre uso com muito cuidado a palavra cura. Cura é uma coisa muito pesada até, ou é muito pesado ou muito leve, não sei exatamente, né, de um extremo ao outro, como é que se pode interpretar isso. Mas, às vezes a gente tem até mais de uma pedra, né? Mais de uma erva, mais de um elixir qualquer, né? Mas a radiestesia ela pode indicar qual o mais eficiente. Ou, na verdade, às vezes mostra aquele que é eficaz, pronto. Em relação à energia daquela pessoa. E sempre, você lembrou bem, sempre em relação à energia daquela pessoa. Porque eu tenho um corpo energético. A Patrícia também tem o corpo energético dela. Se por alguma razão nós tivermos uma mesma desarmonia energética, né, e para aquela desarmonia normalmente é utilizado um tratamento, né, assim, é aquele conhecido, né, pode ser bom para ela e pode não ser bom para mim e vice-versa. Porque cada pessoa, é muito importante a gente entender isso, assimilar, né? Cada pessoa é única no universo. Cada um de nós, temos um CPF do universo. É como se fosse um número. O Orivaldo é o Orivaldo. E o que serve para a Patrícia pode não servir para mim, embora tenhamos aparentemente as mesmas necessidades. As coisas são diferentes.
Então, voltando à radiestesia, que, como eu disse, ela pode mostrar tudo isso, né? Hoje, nós praticamos e ensinamos, né, duas formas de praticar a radiestesia. A radiestesia tradicional e o que nós temos utilizado muito e passado em cursos, em palestras, a radiestesia magnética. Qual é a diferença? A diferença está exatamente na pesquisa. A radiestesia tradicional, Patrícia, não sei se você já percebeu isso. Quando você utiliza uma pesquisa, né, você tem lá um testemunho que você produziu, quando é à distância ou quando é próximo, a pessoa está na sua frente, né, quando você pesquisa essa pessoa, na radiestesia tradicional, há envolvimentos ambientais, a própria pessoa que pode estar ali na sua frente, outras pessoas assistindo, de alguma forma pode interferir na resposta. Sim. O próprio radiestesista, correto? Eu, por exemplo, eu sempre cito isso. Se eu for pesquisar alguma coisa de alguém da minha família, né, o meu subconsciente torce para que aquilo apresente uma resposta que não vá me preocupar. Agora, isso na radiestesia tradicional. A radiestesia magnética, né, é diferente. A única diferença da radiestesia tradicional com a radiestesia magnética é realmente a forma de pesquisa. A radiestesia convencional, né, eu tenho lá um testemunho de uma pessoa, isso aqui é um testemunho. Na radiestesia convencional, eu estou pesquisando com um biômetro em volta, só para aquelas pessoas que não conhecem, olha, esse é o biômetro com todas as escalas que posteriormente eu posso voltar a esclarecer cada escala. A primeira escala é aquela que vai indicar o padrão vibracional daquela pessoa. E em radiestesia é adotado normalmente o padrão vibracional, né, é numa escala em Angstrom. E por essa escala que tem um mínimo de saudável de 6.500, né, e abaixo de 6.500 vai indicando a ausência de energia até uma doença, né? Então é neste momento que eu lanço o pêndulo e o pêndulo está descendo aqui, né? Sendo alguém conhecido meu, aquilo vai começando a me incomodar, porque o pêndulo está descendo, ele está indicando alguma coisa errada com a pessoa. Correto? Na radiestesia magnética, eu vou mostrar para você agora. Pode gerar ansiedade, né, professor? Exatamente. Então, gera ansiedade por aquela resposta. E isso, de alguma maneira, interfere, né? Dependendo do nível de relação que às vezes você tem com a pessoa, né, a interferência é maior ou menor. Então, a radiestesia magnética, vocês viram que o que eu faço, né? Eu coloco um testemunho em cima de um biômetro. Tradicional, né? A radiestesia magnética, né? Eu trabalho com essa placa. É uma placa magnetizada, né? Aqui tem uma manta, vocês podem ver que isso aqui é uma placa galvanizada para não enferrujar. Professor, tem diferença de tamanho? Não. A gente adota um tamanho mais ou menos padrão devido aos gráficos de pesquisa, né? Então você colocou, né, um gráfico e um testemunho e você faz a avaliação. Até a própria régua, né? Você coloca a régua sobre, né, o testemunho. É muito importante magnetizar, né, todo o processo. Então eu tenho um testemunho aqui, olha, isso aqui é um neodímio, não sei se dá para perceber, né? Eu coloco um neodímio sobre
sobre o testemunho. Ou, se eu fosse buscar na pesquisa, eu coloco, depende da pesquisa que está se fazendo, correto? Eu coloco aqui e faço isso, né? Aí, acompanha 2 neodímios. Esse segundo neodímio é o neodímio que vai neutralizar os meus pensamentos, vai inibir o meu pensamento para não interferir aqui na resposta. Porque, como eu disse anteriormente, é um condicionamento mental. Então, se é um condicionamento mental meu, isso, por alguma razão, alguma forma, pode ser alterado. E a gente quer a resposta através da energia, né? Exatamente. Aí você pega um neodímio e coloca aqui. Eu costumo falar para o pessoal colocar aqui na cavidade auricular, cavidade da orelha, né? Ou você pode até aqui, porque às vezes ela cai, né? Ou você pode segurar e próximo à mão, né? E você pega o pêndulo, que tem que ser um pêndulo magnético. Senhor Ivaldo, tem pessoas que colocam no brinco. A vantagem que tem quando alguém usa brinco, e esse brinco ele é metálico, quando você encostar ele cola. Pronto. Outras pessoas que vai fazer um trabalho longo, várias pesquisas, para não ficar segurando, você coloca aqui no frontal e uma fita adesiva qualquer. É isso que você faz? Então, com essa placa aqui, eu estou segurando, eu lanço o pêndulo e ele vai numa direção. Aí eu faço a leitura. Aqui, por acaso, eu não vou dizer o nome da pessoa que está aqui, porque é uma coisa real, né, não é fictício. Essa pessoa apresenta um problema, né, a de geopatologia. Porque esse gráfico, ele tem as possibilidades mais comuns, né, em que a pessoa pode estar envolvida. Ou, se fosse nesse gráfico aqui, eu faço a mesma coisa e eu vou medir em Angstrom, nessa escala de vitalidade, aonde que ela está. Olha como o pêndulo desce. Olha aqui, ó, 2000 Angstrom. Isso é péssimo. Então, se fôssemos fazer uma pesquisa real, uma coisa de verdade, o que eu faria? Primeiro eu iria medir aqui, como deu um número baixo, eu vou pesquisar o que está acontecendo. A origem, né? A origem, onde é que está. E nesse caso, ficou claro, pessoal, não tinha nem programado isso, aconteceu. Mas é importante porque fica muito claro, né? Então, o que acontece? Geopatogenia. Aí eu vejo se tem mais alguma coisa, né? Eu espero o pêndulo. Outra coisa que aparece aqui que faz mal são agentes nocivos químicos. Uma coisa que pode ter dentro de casa, principalmente material de limpeza, né? E assim, eu tô passando para vocês, né, como se faz uma pesquisa na radiestesia magnética. Na radiestesia convencional, eu coloco o testemunho aqui em cima, 2000. Bem, então deu para perceber a diferença na pesquisa. Daí para frente, desse ponto para frente, é exatamente igual à radiestesia convencional. Você vai buscar qual que é o melhor tipo de tratamento. Sendo que na radiestesia magnética, você ainda pode trabalhar em cima da placa, né? Porque vamos dizer que eu tenho a preferência, que o radiestesista tem a preferência por um determinado tratamento, e aquele tratamento se inclui no gráfico de pesquisa, né? O pêndulo pode ir naquela... E aqui não. Aqui, se você colocou nesta placa, né, as possibilidades de tratamento, o pêndulo vai indicar exatamente qual é a melhor. Senhor Ivaldo, uma pessoa que vai começar o curso com o senhor, sim, existe uma indicação, assim, o senhor indica essa, por exemplo, para a pessoa que é iniciante? Então, os cursos que nós estamos dando já tem mais de um ano, inclui, né, esse trabalho.
Até porque não há diferença, vamos dizer, na forma, no roteiro de trabalhar. A única coisa que muda é na pesquisa. Então, o curso que nós damos é um curso de radiestesia, que nós chamamos hoje curso de radiestesia tradicional e magnética, porque o magnética é só no momento da pesquisa, o restante é igual. Claro, você pode continuar fazendo o seu trabalho todo em cima da placa magnética, né? Mas se a pessoa prefere, às vezes, não utilizar, né, a única diferença que tem é nos pêndulos também. Quando você trabalha com radiestesia magnética, você tem que ter um pêndulo magnético, né? Isso é importante, né? Na radiestesia tradicional, é sempre um pêndulo de madeira. E eu recomendo utilizar sempre um pêndulo de madeira, porque ele não assimila outras energias, ele é neutro. Essa ficou bem explicadinho, né? A diferença, né, Sorivaldo? Então, eu acho que é bem por aí. Então, os cursos, eles vão nessa direção. Para se fazer um trabalho de radiestesia, o mínimo material necessário, você tem que ter um pêndulo, ou esse com o respectivo componente magnético, o que complementa, né? Você tem que ter um decágono. O decágono, ele é fundamental, porque é aqui que você produz um testemunho. Não é isso? Como é que faz um testemunho? A gente pega a data de nascimento da pessoa, o endereço completo, o nome completo, coloca no decágono, dependendo do gráfico tem um tempo, né, Sorivaldo? Exato. Que a gente pode deixar para validar, vem no biômetro, confere se ele está validado 100%. Exatamente. Então, feito o testemunho, né? Depois de um tempo, como ela disse, eu venho aqui no biômetro, vou na escala de porcentagem e pergunto a validade daquele testemunho, tem que chegar a 100%. Quando chega a 100%, quer dizer que eu ou o meu testemunho somos a mesma coisa. E lembrando, né, o senhor Sorivaldo, que é importante a pessoa ter um curso, ter uma mentoria ali, uma assessoria, porque não é só pegar o pêndulo. Não. Tem que aprender a manusear, tem toda uma técnica para isso, tem exercícios para a gente ir cada vez se tornando mais apto a interpretar os gráficos, a saber o que está realmente ali, né, no movimento, trazendo as respostas. Eu, por exemplo, trabalho com movimento rotativo, sim e não. E tem gente que vai só na outra posição, né, horizontal e vertical. É muito pessoal também, mas tem que ter a técnica, né? É o condicionamento mental, né? Existe um condicionamento que foi adotado, né, pela grande maioria dos radiestesistas, que quando o pêndulo gira no sentido horário é saudável, é positivo, né? É sim. Sim, né? Quando ele gira no sentido anti-horário, é exatamente o oposto, exatamente ao contrário. Até para perguntas simples, desde que eu tenha um condicionamento mental, né, eu vou perguntar para esta pessoa aqui, simplesmente para ter uma ideia, né, simplesmente, essa pessoa está saudável ou não? Ó, o pêndulo girou anti-horário. Coincidentemente, nós tínhamos visto que esse testemunho, a pessoa estava com 2000 Angstrom. O passo seguinte é eu buscar o tratamento. E por vezes, né, a pessoa tem mais de um problema energético instalado. Então, existem os gráficos de pesquisa, né, aqui apresentam todas as possibilidades, né, de nocividade que aquela pessoa está envolvida. Pode ser ambiental, pode ser de subsolo, aí já enquadra a geobiologia, né? O leque de pesquisa é grande, né? O leque é muito grande. Psiquismo, problema de ordem, isso vem muito do local onde a pessoa vive, ou no trabalho, ou em casa, o relacionamento com as pessoas, né? Que pode trazer ansiedade, pode trazer insatisfação. Então, os gráficos de pesquisa, né, eles mostram todas essas possibilidades. Então, pesquisou,
encontrou as dificuldades que essa pessoa tem, né? Agora falta buscar o quê? Né? Como neutralizar esses problemas. É neutralizar a fonte de nocividade. Uma pessoa que mora numa casa, né, onde tem um problema de subsolo, ou nessa casa tem várias pessoas e há desencontros psíquicos constantes, né? Eu costumo dizer, há certas desinteligências entre as pessoas, acaba afetando a pessoa. Senhor Orivaldo, lembrei de uma coisa que o senhor pode falar num próximo vídeo nosso, sobre a influência externa. O senhor lembra o que aconteceu na minha casa? A influência vinha de um vizinho, senhor Orivaldo. Quando que eu descobri isso? Jamais. Né? Então. A gente pode trazer isso também. Existe N possibilidade, né, de afetação. Né? Agora, tudo também, Patrícia, nós temos que considerar que as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. Então, muitas vezes, o externo, como você colocou onde você mora, muitas vezes até dentro de casa, entre as pessoas, campos eletromagnéticos. Se você tem uma casa, tem 3, 4, 5 pessoas, nem todas são afetadas de forma igual, e tem alguma que nem é afetada. Como tudo, né? Como o senhor falou, uma coisa que é boa para o senhor pode não ser para mim, uma coisa que influencia então, o seu psiquismo pode não influenciar o meu. É a diferença de cada um. Agora, a única coisa certa que tem é assim, quando a pessoa tem um padrão vibracional elevado, fica muito difícil ou nunca é meio pesado, muito longe, né? Olha, a pessoa, para ser afetada, é muito complicado, porque ela cria um campo de vibração estendido. Gera repulsão, defesa. Gera tudo. Então, uma forma pensamento nociva não consegue interpenetrar quando esse campo vibracional, né, é intenso, é maior. Perfeito, senhor Orivaldo. Perfeito. E se o pessoal quiser conhecer esses produtos, esses gráficos, o pêndulo, entender melhor, pelo site? O site é biopendular.com.br. Você acessa, né, o nosso site. Cada produto nosso que você adquire, que você entra no site e você quer uma informação, você clica em cima, tem informação sobre o produto. E todo produto que nós vendemos acompanha informações do produto e como é aplicado. Olha aí. Correto? O gráfico e o manual. Manual de aplicação. Esse gráfico que nós vamos falar na próxima apresentação, eu faço questão de falar desse gráfico aqui. Esse é o gráfico. E esse aqui é o manual de uso. Perfeito, senhor Orivaldo. Perfeito? Vamos então, no próximo vídeo a gente traz aí a abordagem sobre esse próximo gráfico. vídeo nós vamos falar sobre gráficos de uma forma geral ou explicitar mais um ou outro, ok? Muito bem, muito obrigado. Perguntas, contato@biopendular.com.br. Mande mensagem. Pode deixar na descrição do vídeo, sugestões, Exatamente, pesquisas, dúvidas. Vai ser um prazer, né, senhor Orivaldo? Muito obrigado, até depois.